Olá, nós somos o grupo 8 e nós ficamos responsáveis pelo artigo Big Beth Accounting e Turnover de Executivos em Empresas Listadas na B3. O grupo é formado pelo Carlos Eduardo, Felipe Borges, que sou eu, Paulo Eduardo e Victor Gomes. Então, uma introdução do artigo, a gente traz a pergunta: o que é Big Beth Accounting? Então, o Big Beth Accounting ele é um termo utilizado pelas empresas para denominar o gerenciamento de resultado. E nesse caso em específico, o gerenciamento de resultado é para apresentar os resultados piores do que eles foram na verdade. Os resultados do período eles já tendiam a ser resultados ruins, só que a empresa apresenta esses resultados de maneira ainda pior. E elas fazem isso visualizando que no futuro, quando o resultado voltar a ser positivo, eles aparentem ser mais positivos do que eles foram, devido a essa queda que eles tiveram agora. Então, um outro problema que as empresas têm é que a alta rotatividade ela é um grande problema para as empresas, porque essa alta rotatividade ela gera altos custos. E esses custos eles são relacionados tanto com direitos trabalhistas, né, de quem realmente está saindo das empresas, e só que eles também podem ser custos ainda maiores quando essa rotatividade está relacionada com cargos, digamos que da diretoria da empresa, com cargos que são mais altos. E no exemplo, vou trazer o exemplo do CEO, porque os custos eles vão além dos custos trabalhistas, porque os CEOs, no caso, eles precisam ter um alto investimento no treinamento dele, porque querendo ou não, é essa pessoa que vai levar a empresa adiante a partir dali. Então, os gastos eles podem ser mais altos ainda caso a empresa decida modificar os procedimentos contábeis também com a entrada desse novo CEO. Então, dito isso, que o BBA ele é um dito o que é o BBA e que o resultado dele na empresa, a gente pode entender o porquê da afirmação a seguir, que as companhias elas provocam BBA para justificar a reestruturação. Em momentos ruins das empresas, né, a fim de suavizar ou até mesmo demonstrar certa preocupação com o caminho e com os resultados da empresa, a companhia pode influenciar nos resultados apresentados de maneira a justificar essa troca da gestão. Então, isso tende a acalmar os investidores, né, os stakeholders, e então por isso que as empresas elas podem estimular o BBA. Então, dito isso, a gente pode entender que existe uma simetria de informação, porque a informação que vem ao público ela não é fidedigna, ela não está dizendo a realidade da empresa. Então, as ações tomadas pelos diretores, elas foram únicas exclusivamente pelo seu benefício próprio. Então, isso demonstra que os interesses da gestão não estão alinhados com os interesses dos investidores. Então, diante dessa introdução, o trabalho foi desenvolvido com base na seguinte pergunta, e essa pergunta será respondida pelos meus colegas ao longo da apresentação. Em que medida a mudança de executivos em empresas listadas na B3 está associada com o gerenciamento de resultados na modalidade BBA? Bom dia a todos, bom dia professor Ricardo, aqui quem está falando é o Vitor Jorge, e agora eu vou começar a explicar um pouquinho para vocês sobre o Big Beth Accounting no turnover de executivos. Como primeiro ponto no texto, os autores trazem a seguinte característica, que empresas que gerenciam resultados tendem a apresentar características de BBA. Por que isso acontece? Bom, segundo Watson e Zimmerman, esses gestores possuem o poder de evidenciar quando uma transação será contabilizada e quais transações afetarão o resultado. Ou seja, eles escolhem o momento mais pertinente a eles para reconhecer todos os accruals
que a empresa possui. Com qual intuito? Com o intuito de visar um aumento do resultado num segundo momento. Como segundo ponto, os autores trazem que o gerenciamento de resultado, na verdade, os autores trazem o gerenciamento de resultado e o comportamento do gestor, ou seja, qual que é a ligação entre esses dois pontos, tá? No texto apresentado, no texto de discussão, a gente tem duas abordagens. A primeira abordagem delas é constituída aí por Healy e Walling, que nos diz o seguinte, que os administradores usam um julgamento sobre as informações financeiras e sobre a operação para, de uma certa maneira, jogar a seu favor, né? Com o intuito de poder aludir investidores ou influenciar resultados contratuais que dependem necessariamente dos números contábeis reportados. Então, essa é uma das visões que os autores nos trazem. Eles também nos apresentam uma segunda, que é explicada aí por Martinez, que diz que o gerenciamento de resultados é um artifício para o atingimento de uma determinada meta, seja ela positiva ou negativa. E aqui a gente tem duas situações. Caso o gestor queira suavizar os resultados, essa situação é entendida por nós como o income smoothing. Ou, numa outra situação, na situação de piora dos resultados atuais em prol de lucros futuros, nós temos aí o Big Bath Accounting, ou BBA, como nós já reportamos aí no primeiro item. Nesse segundo ponto, o objetivo do BBA, a preocupação do gestor e o conservadorismo, vai muito ao encontro do que a gente já explicou. Ou seja, o BBA tem por objetivo suavizar resultados aí, né? Piorar resultados num T0, visando a melhora deles depois, num segundo momento. Nessa prática, o gestor se pauta principalmente no conservadorismo contábil, ou seja, os resultados positivos devem surgir posteriormente de forma gradual, para que todo esse gerenciamento não fique completamente explícito. Ou seja, eu não posso fazer um gerenciamento em T0 e em T2 eu reverter todos esses resultados ruins de uma maneira muito agressiva. Então, essa prática de conservadorismo é que todo esse resultado ruim apresentado ele vai sofrer uma melhora gradual. Seguindo nossa exposição, agora no ponto mandato de um executivo versus gerenciamento de resultados, o texto nos coloca que há uma correlação entre esses dois pontos. Ou seja, há uma relação negativa entre o mandato de um gestor e o gerenciamento de resultados se nós observarmos no curto prazo. Por que isso? Uma vez que há a probabilidade de haver a demissão do executivo. Contudo, o texto também nos traz que em contextos de maior rotatividade de gestores, ou seja, em organizações que trabalham com mandatos já definidos, ou seja, de 1 ou 2, 5 ou 10 anos, há uma relação positiva com o gerenciamento de resultados. Passando para o ponto que é o gestor, responsabilidades e poderes, o texto nos traz que, segundo Sander, o gestor possui responsabilidades e poderes para executar
e avaliar a mensuração dos lucros. E nesse processo, pode haver oportunidade para adotar práticas que visem o gerenciamento de resultados, com o intuito, obviamente, trazendo teorias microeconômicas para a nossa abordagem, de maximização do seu bem-estar e de seus pares. No ponto seguinte, que é a cultura corporativa nesse processo todo, os autores Fiordalisi e Ricci nos trazem que a cultura corporativa pode influenciar a mudança do executivo e, dessa mesma forma, consegue moderar o desempenho da companhia, principalmente se a cultura corporativa está orientada para a eficácia organizacional. Desta forma, o texto nos traz que existe uma tendência para diminuir o desempenho da empresa em momentos de turnover de executivos, ou seja, com o intuito de realizar melhorias internas da influência, controle e implementação de melhores processos. No ponto seguinte, que nos diz respeito aí a executivo outsider e executivo insider, é concluído aqui nessa parte que a cultura corporativa também pode impactar o desempenho da empresa em momentos de rotatividade de executivo, em especial se forem realizados treinamentos de funcionários internos para assumirem altos cargos, ou seja, funcionários internos, os executivos insider. Tá? Esse procedimento, segundo o texto, afeta negativamente a probabilidade de contratação de um funcionário externo, ou seja, os executivos outsider, com o intuito de evitar gastos expressivos com o monitoramento posterior à contratação, ainda segundo as considerações de Fiordalisi e Ricci. Dessa forma, nós chegamos à conclusão da hipótese H2 do pressuposto do nosso artigo, que o novo executivo acaba por apresentar mais gastos discricionários do que um executivo já de dentro da empresa, já com a cultura da empresa inserida em seu contexto. Bom, pessoal, tudo certo? Sou o Paulo, vou comentar um pouquinho sobre a metodologia. Para identificar em que medida, né, o turnover de executivos nas empresas está associado ao Big BF Accounting, foi realizada uma busca na base de dados da Bloomberg. Obteve-se informações de 424 empresas, as quais elas foram consideradas como a população dessa pesquisa. E a base de dados proporcionou o nome dos executivos por empresas, a idade, a data de início e fim de que eles tiveram em cada organização, bem como quais cargos eles ocuparam anteriores à ocupação, né, nessas companhias. Com as informações coletadas, definiu-se a primeira amostra desse estudo, que foi composta por 342 empresas, pois nem todas as empresas, né, inicialmente possuíam todos os dados necessários para serem incluídos no estudo. O segundo procedimento realizado foi a separação dos dados para a identificação do BF Account, e para isso utilizou-se informações atuais da empresa. Bom, foi escolhido o modelo de Jones modificado porque está relacionado ao crescimento da empresa e também porque emprega uma variável de contas a receber. Então, temos aqui a equação. No primeiro termo da equação, temos os acrús totais da empresa I no período T. Ele leva também em conta a medida do ativo total da empresa I no período anterior e a variação das receitas líquidas da empresa I no período T. A variação das contas a receber da empresa I no período T e o total de propriedade, planos e equipamentos da empresa I no período T. Como os autores deste modelo eles são de língua inglesa, esse propriedade, planos e equipamentos é o PP&E,
lá que ele significa Proper Plant and Equipment, que seria o imobilizado, entre outros. E também, por fim, temos os betas, que são os coeficientes que vão ser estimados dessa regressão. Seguindo as recomendações do modelo de DeShao 2012, foram excluídas da amostra as empresas financeiras, pois elas têm um capital de giros menos significativo, o que reduziu 56 empresas na amostra. E após todos esses procedimentos que foram realizados de detecção do gerenciamento de resultado e exclusão das empresas financeiras, chegou-se ao número de 254 empresas como a amostra final. O período a ser pesquisado compreendeu entre os anos de 2009 a 2014. Para os efeitos de realização do modelo, são considerados três cenários sobre o momento e a reversão dos acrus: o ano da ocorrência do turnover, o ano seguinte a esta ocorrência e 2 anos após esse turnover. No modelo de DeShao e outros, 2012, a exploração de prazos em que haja determinantes hipotéticos de gerenciamento de resultados, evidência para que se faça a reversão para os períodos posteriores ao evento. Essa é a justificativa que, para utilizar esses três cenários, decidiu seguir a recomendação de modelos anteriores. Esses recortes, de período do tempo, os cenários, eles, como dito anteriormente, consideram a abordagem realizada por DeShao e outros. E para melhor compreensão, aqui está a equação que foi utilizada na pesquisa, em que nós temos que o acréscimo de capital de giro não monetário da empresa no período T, e que leva em conta as variáveis de variação das receitas líquidas da empresa, a variação dos contos a receber e, novamente, o total da propriedade, plantas e equipamento. O ativo total da empresa no período anterior é uma variável dummy definida como 1 no período em que o determinante hipotético de gerenciamento de resultados está presente na empresa, no período T, e 0 caso contrário. Outra variável dummy definida como 1 para o primeiro ano após o gerenciamento de resultado estar presente na empresa aí no período T, e 0 caso contrário. E novamente a mesma variável dummy, só que para o segundo ano. E os outros coeficientes alfa e os demais betas são os coeficientes que devem ser estimados. A variável dependente, acréscimo de capital de giro não monetário, é medida da seguinte forma. Vai ser igual à variável do ativo circulante da empresa I no período T, menos a variação do passivo circulante da empresa I nesse período, menos a variação do caixa equivalente de caixa, mais a variação da dívida de curto prazo, e tudo isso dividido pelo ativo total da empresa no período anterior.
Como variável de controle, utilizou-se apenas o tamanho da empresa como forma do logaritmo natural do ativo. E para o tamanho da empresa, espera-se que quanto maior a empresa, menor será o gerenciamento dos resultados. Para a primeira hipótese desse estudo, a mudança do executivo provoca o Big Beth Account em razão da variação de acrúsio discricionário do período. Espero que a hipótese apresentada seja aceita, pois os estudos anteriores sugerem que despesas discricionárias são mais elevadas no ano de entrada executivo, ao procurar sinalizar sua capacidade gerencial e a fim de garantir sua nova posição, principalmente durante a fase inicial de sua administração. Por fim, no que se refere ao gestor que assumirá ao cargo, ou seja, aquele outsider, apresente-se a hipótese a seguir. O novo executivo outsider utiliza mais gastos discricionários do que o executivo insider. E também espera-se que essa hipótese seja aceita. De acordo com Bornemann e outros, os resultados apontam que os executivos outsiders aumentam ainda mais as despesas discricionárias durante seu primeiro ano no cargo, ao contrário do executivo insider, que pode ter sido treinado para esse cargo. Entre as 254 empresas da amostra final, identificou-se a existência de 324 executivos que passaram pelas empresas como CEOs ou que ainda fazem parte dessas entidades. Para identificar as especificidades dos executivos, foi realizado um levantamento da idade, o período na empresa em anos, os tipos de CEOs contratados e a quantidade de turnover total por ano. E essas informações são detalhadas na seguinte tabela. Percebe-se uma grande rotatividade de executivos nas empresas de mercado aberto brasileiras, por haver uma representatividade na permanência de 1 a 2 anos e uma baixa na quantidade de pessoas que ocupam o cargo de CEO há mais de 10 anos. E vale ressaltar que essa grande rotatividade de executivos acaba proporcionando altos custos transacionais, com as mudanças de aspectos estratégicos na companhia, treinamentos, custos trabalhistas rescisórios e adaptação de novos colaboradores para o cargo, assim como também um fato motivador para a utilização de despesas sobrecarregadas. Percebe-se que a maioria dos executivos é nomeada internamente para a função de CEO, ou seja, o executivo ele já exercia cargos e funções na empresa anteriores à nomeação dele, ou seja, ele é um insider. Esse fato comprova a necessidade de uma pessoa de alta confiança, com experiência e bom relacionamento interno na organização, o que contribui para a formação de uma cultura corporativa que já se prepara para casos de rotatividade por meio da realização de treinamento com colaboradores internos para assumir altos cargos em períodos posteriores. Também observa-se a quantidade de turnovers que ocorreu ao longo dos 6 anos abrangidos pela pesquisa, que estão detalhados na tabelinha aí embaixo. Para a verificação dos outliers foi realizada uma tabulação de dados e cálculo das variáveis necessárias para a viabilização dos modelos. A estatística de teste, o p-valor, indica que o modelo adequado para as análises é um MQ agrupado, permanecendo os resultados que foram apresentados anteriormente na tabela 1. Os resultados apresentados não indicam qualquer interferência da ocorrência de turnover no gerenciamento de resultados a partir daquela primeira equação que foi apresentada anteriormente. Observou-se que apenas uma das variáveis no modelo se mostrou estatisticamente significante, sendo essa variável representada pelo total de ativos, que representa o porte da empresa. E esse resultado indica que apenas o porte exerce um papel relevante na explicação das variáveis dos acréscimos de capital de giro. Ou seja, de modo geral, de acordo com o modelo, não há uma identificação de que a mudança do executivo da empresa esteja associada com o acréscimo do capital de giro. Para uma maior robustez na análise de dados, optou-se por analisar as mesmas informações e dados por uma diferente perspectiva. De acordo com as especificações descritas na equação 1, que novamente repito, foi aquela primeira equação do primeiro slide de metodologia. A intenção foi de identificar se no período em que houve rotatividade do executivo, o turnover, ocorreu o gerenciamento de resultado. E diferentemente do modelo anterior, as variáveis principais foram estatisticamente significantes, inclusive a variável de controle e tamanho da empresa,
o que indica uma maior relevância na explicação das variações dos accruals totais. No entanto, também nesse caso o turnover não se mostrou estatisticamente significante. Para tal resultado, não se tem evidência de gerenciamento de resultado de acordo com a modalidade de alisamento ou suavização dos resultados em período que ocorre o turnover. A partir dos resultados apresentados, com o emprego dos dois modelos distintos, não foi possível constatar que a mudança executiva provoca a ocorrência do Big BF Account, em razão da variação dos accruals discricionários no período, o que não possibilita confirmar ou refutar a hipótese proposta em H1. Seguindo a mesma linha do slide anterior, também foi possível verificar a não existência de diferenças entre executivos insiders e outsiders para a utilização de mais gastos discricionários. E para comprovar essa informação, foi realizada uma análise para empresas que contrataram executivos outsiders em momentos que ocorreram turnover na empresa. Conforme a tabela a seguir estão os resultados. Um fato que pode comprovar a não apresentação de significância é a grande redução da amostra para esse cálculo, que foi composta somente por 86 observações. Um aspecto interessante é o sinal positivo nos coeficientes relativo à variável turnover quando o executivo é outsider, o que vai de encontro com os resultados de estudos anteriores, que apresentou uma relação negativa entre turnover de outsiders e gerenciamento de resultados. Assim, também não é possível afirmar que o novo executivo outsider existe com o novo executivo outsider existe a ocorrência de mais gastos discricionários do que o executivo insider, o que nos proporciona subsídios para a refutação da hipótese proposta, H2. Oi, eu sou o Carlos, eu vou falar sobre a conclusão. O estudo tratou de identificar em que medida a mudança de executivos em empresas listadas na B3 está associada com o Big BF Accounting, ou BBA. Partindo-se da hipótese de que a modalidade de gerenciamento de resultados BBA resulta em provisionamentos intencionais de despesas em determinados períodos, com o intuito de reduzir o lucro em um ano quando já se sabe que a empresa está em um período difícil. Com um montante de 1.408 observações e a partir de uma amostra final de 254 empresas da B3, em um período de 6 anos, entre 2009 e 2014, foram identificadas na base de dados Bloomberg as informações necessárias para a identificação dos eventos de turnover de executivos, assim como os dados necessários para a identificação do BBA, calculado de acordo com a métrica de gerenciamento de resultados sugerida por Deschal. Quando realizado o teste para identificar efeito do Big BF Accounting em períodos em que ocorreram turnover de executivos, somente as variáveis de imobilizado e tamanho da empresa apresentaram representatividade em relação a variações dos acréscimos do capital de giro. Entretanto, não há uma identificação de que a mudança do executivo da empresa esteja associada com acréscimos do capital de giro. Semelhante teste foi realizado para as empresas que contrataram executivos outsiders, mas nenhuma constatação estatisticamente significante pôde ser confirmada. Desse modo, foi possível estabelecer a conclusão da não existência de medidas significativas que comprovam que a mudança de executivos em empresas listadas na B3 está associada com o BBA. De acordo com os resultados apresentados, argumenta-se como fator limitador desta pesquisa a pequena amostra de empresas analisadas, no qual pode ter enviesado a falta de um valor P representativo. Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se aumentar a amostra de pesquisa, com a inclusão de empresas financeiras ou de empresas estrangeiras que negociam ações em outras bolsas de valores, assim como a utilização do modelo de Deschal, com outras métricas para selecionar os accruals discricionários. Do mesmo modo, ampliar o período de análise para 10 anos, como período de 2009 a 2019. Por meio deste trabalho, incentiva-se a quebra de paradigmas no que concerne a essa modalidade de gerenciamento de resultados, o Big BF Accounting. Para isso, recomenda-se a realização de um estudo bibliográfico que empregue um procedimento sistematizado para a gestão de conhecimento e identificação de oportunidades de pesquisa científica. Do mesmo modo,
a crítica de materiais já publicados sobre esse tema, que não apenas empreguem uma abordagem funcionalista e positivista, mas também abordagens como a interpretativista e a crítica, que possuem a sua contribuição para a consolidação do tema. Aqui as referências e, por fim, as nossas perguntas. Muito obrigado.